Pessoal, boa noite. Vamos fazer o que é de praxe, né? Me escutam bem? Me veem direitinho? Bom, eu vou apresentar para vocês um trecho, alguns pontos da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Universidade Federal de Pernambuco em 2022, e o nome dela é A Criação Artística da Intuição à Expressão, segundo um filósofo francês chamado Henri Bergson, mas que vocês vão me ver falando Bergson. A gente costuma chamar de Bergson, apesar dele ser um filósofo francês, né? Eu vou primeiro começar falando um pouco sobre mim, sobre a minha experiência e como eu cheguei nesse tema, que é um tema que eu tenho muito apreço. É realmente algo que me toca bastante. E até revisitando esse texto, percebi que ele tem até traz algumas reflexões bem importantes para esse momento atual que nós estamos vivendo, dessa esse debate sobre a inteligência artificial e o uso de obras de arte, de obras de outros artistas como referências, né, para criar imagens, né, para fazer cópias. Então, eu acho até que veio bem a calhar esse tema que foi feito, né, como eu falei para vocês, foi desenvolvido durante a pandemia, então ainda não tinha ocorrido esse boom da inteligência artificial, mas que eu acho que ele vai trazer reflexões bem atuais para esse tema. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou formada em arquitetura e desde a época que eu ainda estava na graduação de arquitetura, eu já fazia alguns desenhos, né? O próprio arquiteto, o fazer arquitetônico necessita também dessa parte de criação, mas eu também já era bastante desenhista, já pintava e passei por muitos anos aí e continuo também trabalhando muito com pintura, cheguei a dar aulas de desenhos para todas as idades, né? Tanto desenho quanto de pintura. Então, é algo que sempre esteve presente na minha vida, essa questão da criação artística. E mesmo na época da faculdade de arquitetura, comecei a ter contato com o que a gente conhece como estética, que é a filosofia da arte, ou seja, a filosofia que reflete sobre a arte, sobre o fazer artístico, sobre os artistas. Na época da faculdade de arquitetura, eu já tive contato com isso, e foi algo que eu fui aprofundando e decidi, então, fazer mestrado nessa área, em filosofia, nessa área de estética, né, filosofia da arte. O Bergson, ele cai, né, nesse contexto na minha vida quando eu comecei a entrar em contato com esse filósofo que falava sobre o artista com um certo protagonismo. Vocês vão ver que ele vai comentar, né, que o artista é como se ele tivesse essa facilidade de ver a realidade das coisas e comunicar essa verdade, essa realidade, essa essência das coisas para as pessoas ao redor. Então, ele vai dar um certo protagonismo ao artista, à obra de arte, apesar dele não ter nenhuma obra dedicada ao estudo da arte. Isso é algo bem interessante e peculiar. Mas quando você se debruça sobre as obras dele, você vai ver que a todo momento ele está mencionando a obra de arte, os artistas, como uma espécie de referência para outros campos do saber humano. Então, de fato, ele coloca a arte e os artistas como uma espécie de palco, ele coloca numa espécie de protagonismo, apesar de não se debruçar profundamente sobre isso. Então, a minha dissertação ela entra nesse contexto, né? De tentar entender o que ele está falando sobre essa criação artística, sobre esse artista que tem esse protagonismo na vida, mas que ele talvez não tenha tido tempo ou não tenha tido interesse de se dedicar a aprofundar um pouco mais esse estudo, levando em consideração todo esse meu interesse, né, sobre a arte e até mesmo como artista, né, como criadora, né, em vários momentos me peguei gostando e me identificando com algumas obras e não tanto com outras, não necessariamente obras minhas ou dos demais que todo mundo gostava, mas que para mim elas comunicavam algo. E isso sempre me levantou essa reflexão. Por que que algumas obras, né, tanto minhas quanto dos demais,
faz com que a gente desperta algo em nós, enquanto que outras não. O que é isso? O que é esse quê de mistério nas obras de arte e no fazer do artista que faz com que algumas obras falem conosco de uma forma tão profunda, enquanto que outras passam até despercebido por nós ou pelos demais. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a importância desse tema, né? De onde vem a arte? A gente não vai entrar aqui nessa questão da subjetividade, o Bergson também não vai entrar nisso de classificar o que é arte e o que não é, ou hierarquizar, não é esse o ponto. Ele vai tentar explicar, né, por que que a gente cria arte. Será que é necessário criar coisas desde o homem das cavernas até os dias atuais? A gente cria obras, né? Hoje em dia, até, de alguma maneira, não só tem essa questão da inteligência artificial replicando obras de outros artistas, mas também essa questão aí da arte como uma espécie de entretenimento. Será que é a mesma coisa? Será que a arte é isso? Ou será que ela já não é mais tão necessária? De onde vem essa nossa necessidade, como seres humanos, de criar obras de arte? Acho que as ideias de Bergson, de alguma maneira, vão tentar responder isso. Por que que certas obras nos tocam e outras não? Esse é o ponto também que eu comentei com vocês, que é algo que já me instigava. E como é que a filosofia de Bergson vai responder isso? E aí vamos começar a falar um pouco sobre esse filósofo, né? Esse francês. Se pudéssemos entrar em comunicação, deixa eu só, imediata com as coisas e conosco mesmo, julgo bem que a arte seria inútil. Ou melhor, todos seríamos artistas, porquanto nossa alma vibraria então continuamente em uníssono com a natureza. Então aí ele já deixa muito claro o que ele está querendo dizer, né? Que nós, seres humanos, temos dificuldade de entrar em contato conosco mesmo, de nos conhecer, de perceber a nossa vida interior, o que ele vai chamar de interioridade, de saber quem de fato nós somos. Temos dificuldade de conexão com as coisas ao nosso redor, com os demais, mas que através da arte isso é possível. A arte nos conecta conosco mesmo, ou seja, ela faz com que a gente entenda melhor quem nós somos, entenda melhor os demais e as coisas ao redor. E se fosse fácil fazer isso, então todos nós seríamos artistas e a arte seria inútil. Daí a gente já vê o que ele tá, o protagonismo que ele está dando para a obra de arte. Esse ponto aqui, eu queria comentar que o que ele está falando é quando a gente, por exemplo, escuta uma música, ou lê um poema, ou visita uma obra de arquitetura, ou olha uma pintura, e entende algo sobre nós, entende algo sobre a vida que estava sempre lá, mas que aquela obra, aquela música, aquele verso daquele poema, naquele momento, nos mostrou de uma forma mais profunda, tirou os véus. Então, se a gente tivesse a todo momento essa capacidade de olhar para as coisas e estar sempre compreendendo elas de forma profunda, então a arte seria inútil. Mas não, nós precisamos da arte para entender, né? Para entender a nós mesmos, para entender várias situações da nossa vida. Então, aí ele já está nos dizendo por que que a arte é importante, tanto lá nos Homens das Cavernas, quanto ainda hoje, né? Então, esse filósofo, né, francês, como eu falei para vocês, Henri Bergson, né? Ele nasceu em 1854. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por essa obra, A Evolução Criadora, que é uma obra belíssima, e é uma obra que ele, de alguma forma, coloca ali uma espécie de inteireza da sua filosofia, que são várias obras em que ele vai escrevendo sobre as ideias que ele tem acerca dessa ideia, né, a evolução criadora, mas nesse livro, A Evolução Criadora, ele realmente faz esse fechamento, e aí eu vou falar brevemente sobre ele, algumas ideias centrais, porque para que a gente possa contextualizar o que ele está querendo falar sobre arte, né? Bom, ele é conhecido como esse filósofo da intuição, ou seja, uma das ideias centrais dele é que, através da intuição, a gente é capaz de se conectar com a verdade das coisas, com a verdade da vida. E essa verdade, essa realidade, ela é móvel, ela está sempre
mudando, sempre vindo a ser. Está no contínuo vir a ser. Um contínuo devir. Devir, esse nome é mais conceitual, né? Nesse contínuo devir, a única capacidade que nós temos de entender as coisas de uma forma mais profunda, mais verdadeira, é se nós utilizarmos a intuição. Esse é um das ideias chaves para entender o que ele está querendo falar sobre a vida. Então, se a vida está sempre em movimento, ele vai dizer assim que a vida ela precisa criar para poder crescer, para poder evoluir. Senão, nós ficamos sempre estagnados. Então, para que a gente cresça, para que a gente evolua, a gente precisa criar. Por isso que ele vai falar que a vida é essa evolução criadora. Então, como é que surge uma obra de arte? Para Bergson, é através da intuição. Como assim? Todos nós somos capazes de intuir a realidade das coisas, ver as coisas de forma mais profunda. Porém, ele diz que os artistas, eles fazem isso de uma forma mais natural, enquanto que para nós é mais difícil. E é aí que surge o artista e a arte como uma espécie de parâmetro para mostrar o quanto que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ver as coisas de forma mais profunda, mais real, e não ficarmos tão estagnados em padrões, em conceitos, em ideias ultrapassadas. Podemos ver a vida de uma forma mais ampla e mais profunda. E isso, percebe-se que isso é possível porque existem pessoas que fazem isso de forma natural, que são os artistas. Então, a obra de arte, ela só é obra de arte porque o artista, em algum momento, intuiu a realidade e transformou ela em obra para que outras pessoas pudessem ver. Aí eu trouxe alguns exemplos para ilustrar na história o que ele está falando sobre essa intuição. Michelangelo, né, o célebre artista Michelangelo, disse: Eu vi o Davi na pedra e esculpi até libertá-lo. Né? Ele, antes de fazer aquele Davi, né, o Davi de 5 metros de altura, belíssimo, e que até ainda hoje nos toca, e que a gente viaja até Florença para ver, ou até aqui em Pernambuco tem uma cópia muito parecida, né? E que fala tanto com a gente, mesmo muitas vezes a gente não sabendo os significados mais profundos. Bom, Michelangelo disse que viu aquele Davi na pedra antes de esculpi-lo. Ou seja, isso é o que o Bergson está chamando de intuição. E aí a gente vai para Mozart, que também falava que escutava, né, na natureza, que via na natureza as suas composições. E depois ele tinha esse trabalho de transformar, né, em partituras. E o Lúcio Costa, que foi um urbanista que idealizou o plano piloto de Brasília, eu, como arquiteta, não poderia deixar de trazê-lo. Eu sei que ele não é muito conhecido, né? Que Oscar Niemeyer é mais conhecido como um dos autores de Brasília, mas Oscar Niemeyer ele é responsável pela parte arquitetônica, né? Enquanto que o Lúcio Costa ele realmente foi esse idealizador do plano piloto. E diz que ele também já viu a imagem pronta de Brasília. E aí depois foi que ele se debruçou para detalhar e especificar o projeto, mas que nasceu também de uma intuição. E aí eu vou tentar explicar o que é que Bergson está falando sobre intuição e inteligência, porque a boa parte de nós a gente usa mais a inteligência, e é por isso que a gente tem dificuldade de ver a vida de uma forma mais profunda através da intuição. Então, ele diz que a inteligência, e aí é interessante a gente entender o que, é que ele está chamando de inteligência, para a gente não confundir com outros conceitos. Ele está chamando de inteligência essa nossa capacidade de analisar as coisas. Olha as coisas e encaixa elas em padrões, em conceitos, faz uma análise lógica das coisas. É isso que ele vai chamar de inteligência. Então, ele diz assim que nós. ah, Comumente estamos tão preocupados nessa função de sobreviver, de ver a utilidade das coisas, de ver a questão prática das coisas, que a gente fica o tempo inteiro analisando.
tentando encontrar padrões, tentando encontrar respostas. Isso é a função da inteligência. E ela tem a sua função, ela tem o seu papel. Porém, existe uma outra possibilidade de ver o mundo e de viver, que é através da intuição. E aí a intuição, ele diz que a intuição é essa nossa capacidade de ver umas coisas de forma mais profunda. Então a intuição, ela não está preocupada com a utilidade. A intuição, ela não está preocupada em ter para si, em tirar proveito. A intuição, ela contempla a vida em ver as coisas como ela é. E aí, essa é a grande virada. Por que que nós não enxergamos a vida de forma mais profunda para Bergson? É porque nós estamos muito preocupados com a inteligência, com a nossa sobrevivência, com a utilidade das coisas, em analisar. Só que ele vai dizer que tem um ser humano que naturalmente contempla a vida, que é os artistas. Então, para ele, todos nós podemos intuir e deveríamos fazer como os artistas, ou seja, sermos mais capazes de olhar para a vida sem estar tão preocupados em analisar, em julgar, em padronizar, em conceitualizar. É como eu coloquei essa imagem do iceberg, que eu acho que ilustra bem. É como se com a inteligência a gente só rodeasse as coisas e visse as coisas só pela sua aparência, enquanto que com a intuição a gente mergulha e vê de uma forma mais profunda. Aí eu trouxe essa tabela para ilustrar um pouco melhor. E essa nossa capacidade, né? Essa nossa sensação, essa, esse nosso jeito de fazer, que é a pareidolia, né? Muitos de nós, quando a gente olha para as nuvens, a gente encontra formas. Isso ilustra muito bem o que é o intelecto, para Bergson, né? Que é você olha, a vida está fluindo, então através da intuição você vê as nuvens passando. Só que a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, ela vai encontrar padrões, ela vai procurar padrões, porque ela não quer deixar a vida fluir, ela quer reter, ela quer conceitualizar, ela quer dominar, ela quer ter o controle, ela quer colocar em caixinhas. Então, é isso que ele vai falar dessas duas possibilidades de conhecimento. O intelecto olha as coisas e encontra padrões, e a intuição vê as coisas de uma forma mais ampla e mais profunda, justamente porque a vida, ela é esse contínuo vir a ser, ela está sempre em movimento, sempre em fluidez. Então, essa capacidade intelectual nos impede de ver essa vida em movimento, nessa fluidez. É importante dizer aqui, para ser justo com Bergson, que ele não está dizendo que uma forma de conhecimento é superior à outra. Não, ele vai dizer que cada uma tem seu papel. Cada um é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa vida como seres humanos, mas que elas têm essa característica e que, se a gente quisesse ver a vida de uma forma mais real, nessa fluidez que ela é, deveríamos desenvolver mais a capacidade de intuir. E eu vou falar agora de alguns conceitos, então, dele, né? A primeira, criação artística, então. Para ele, a criação artística, o artista, ele não copia a realidade, ele intuiu, então, uma realidade e tem essa necessidade de expressar para que outras pessoas possam ver essa realidade. Então, a arte, ela é essa capacidade de mostrar para a gente aquilo que não está tão aparente, aquilo que não está tão superficial, o que está mais profundo, né? É como se a arte, então, revelasse a alma das coisas. A arte também nos faz entrar em contato com essa interioridade, com a nossa vida interior. Ela faz com que a gente retorne a essa fluidez da vida, tanto fora quanto dentro. Eu trouxe esse trecho desse poema de Adélia Prado, que ilustra muito bem o que o Bergson quer dizer, desse poema chamado Paixão. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Ou seja, de vez em quando eu vejo as coisas de uma forma muito prática, muito útil, muito aparente, ao invés de ver que elas são muito mais do que isso, né? Elas são vida, elas são fluidas, que aí a Adélia vai chamar como se Deus que tivesse tirado a poesia, né? Como se tivesse tirado a intuição. E aí ela vê as coisas só de uma forma mais intelectual. Então, o papel do artista para o Bergson é fazer com que a gente veja as coisas que estão lá, só que a gente não enxerga porque nós estamos muito preocupados com as questões do cotidiano.
E é por isso que eu percebo que é tão importante a gente entender essa questão da obra de arte, né? Primeiro ponto é que a arte ela precisa trazer esse aspecto profundo e vital para que possa se conectar com os demais, né? Ou seja, tem que revelar aquilo que estava oculto e verdadeiro sobre a vida, para que a gente, os demais que não estão conseguindo ver, consigam ver, consigam se conectar, consigam também se aprofundar em si mesmos, né? E essa frase dele é muito bonita. Existe com efeito há séculos homens cuja função é justamente ver e nos fazer ver o que nós não percebemos espontaneamente. Esses são os artistas. Agora, não é só a questão de intuir. O artista ele também precisa transformar isso na expressão, né? Numa matéria, na obra em si. Então, tem que ter essa intuição, essa conexão com algo mais profundo da vida, mas também tem que ser artífice, ou seja, ele também tem que se apropriar da matéria para expressar a sua obra. Então, não é que o Bergson está dizendo que a obra fica só na mente, né? Só na intuição. Não, também precisa do aspecto da transpiração, né? Precisa do aspecto do trabalho na matéria para transformar essa intuição em obra. Então, todos aqueles exemplos que eu dei, né, do Davi, do Michelangelo, ele também teve que se debruçar sobre, né, sobre a pedra para transformar, fazer realmente com que o Davi viesse à vida, né? E o Mozart também, e o Lúcio Costa também. Então, todo, não é que a arte ela fica só na mente e não importa a expressão material. Não, é importante também que o artista consiga elaborar aquilo que ele intuiu em obra para que outras pessoas também consigam ver essa intuição que ele viu. Então, sempre o artista como essa espécie de ponte entre aquilo que é profundo, é verdadeiro, é essencial, mas que às vezes não está tão evidente na sociedade e que precisa de pessoas assim sensíveis e profundas para mostrar isso que a gente está deixando passar. Por que que isso importa hoje? Eu comentei com vocês, já estou chegando ao fim, comentei com vocês que dentro desse contexto, né, em que a gente está fazendo as coisas de uma forma muito mecânica, e será que é obra de arte simplesmente porque a pessoa pintou, desenhou, tocou música, ou mesmo reproduziu, né, no, por exemplo, na inteligência artificial, que hoje em dia está tão fácil de fazer, né? Será que isso vai realmente nos conectar conosco mesmo e com a vida de forma profunda? Eu acho que isso é um ponto-chave importante que o Bergson traz para a gente refletir, dessa obra como algo vivo. A arte, ela está viva, e se ela não está viva, então ela não é arte. Está viva no sentido de que está conectada com a realidade, está conectada com as coisas mais profundas, e faz com que outras pessoas enxerguem aspectos profundos e verdadeiros da vida. Se ela faz isso, então ela está viva, senão ela está morta. Então, mesmo que ela tenha uma expressão material, né, bonita ou elaborada, não significa que ela seja obra se ela não nos conecta com aquilo que é verdadeiro e profundo sobre a vida. Eu acho que isso é uma reflexão bem importante para o nosso momento atual, no sentido de que não só da inteligência artificial, né, do advento daí dessas artes mais reproduzidas, mas também nessa nossa busca por sentido e por sair de uma artificialidade, né? Buscar mais aquilo que está vivo e mais humano. Essa arte que nos conecta conosco mesmo e com os demais à nossa volta, ela é importante para a gente refletir e resgatar. Eu trouxe essa frase de Borges para ilustrar um pouco, né? A música, os estados de felicidade, a mitologia, os rostos trabalhados pelo tempo, certos crepúsculos e certos lugares querem nos dizer algo, ou algo disseram que não deveríamos ter perdido, ou estão a ponto de dizer algo. Então, as obras de arte, né, a própria vida está o tempo inteiro querendo mostrar algo profundo para nós. E se a gente não tivesse tão
distraídas nessas tarefas do cotidiano, tivéssemos mais voltados para essa intuição que o Bergson está chamando, né? Essa capacidade de contemplar mais a vida e não se preocupar tanto com essa utilidade, talvez fôssemos capazes de perceber essa mensagem que estamos deixando passar. A obra de arte é quando a alma reconhece algo que já sabia, mas havia esquecido. Então, se a obra me lembra, me faz ver algo de forma profunda, então ela é arte para mim, ela está se mostrando como uma obra que nasceu realmente de uma intuição de uma pessoa que viu e que me ajudou a ver algum aspecto profundo da vida. Resta-nos então descobrir em nós mesmos os significados das imagens que a arte nos embala. Ou seja, ela é sempre um convite para que a gente enxergue em nós mesmos esse aspecto da realidade que a obra está desvelando. Gente, fica aí esse convite para reflexão. A arte já te ajudou a enxergar o que sempre esteve diante dos teus olhos? Muito obrigada.